Durante uma caminhada comum, Carlos Souza encontrou uma pedra peculiar submersa em um rio. Sem saber, aquele momento mudaria completamente sua vida e o levaria a descobertas surpreendentes. Anos depois, ao lado de sua esposa, Ana, e de sua filha, Clara, Carlos enfrentaria dilemas emocionais e decisões importantes sobre o destino de um objeto que parecia guardar segredos de outra era. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Carlos Souza sempre sentiu uma conexão especial com a natureza. Com 28 anos, sua rotina como cientista de laboratório era intercalada com aventuras solitárias, explorando trilhas e rios para fugir da monotonia do dia a dia. Em 2002, durante uma de suas caminhadas, ele se viu às margens de um rio cristalino, perdido em pensamentos sobre seu futuro. Embora apreciasse sua independência, Carlos ansiava por algo mais. Talvez a chance de construir uma família ou encontrar um propósito mais profundo. Enquanto caminhava distraído, Carlos tropeçou em algo submerso e quase perdeu o equilíbrio. Ao se abaixar para ver o que o havia feito tropeçar, ele encontrou uma pedra incomum. Sua superfície áspera era coberta por pequenos pontos negros que lhe causavam desconforto visual, mas também despertavam sua curiosidade. Ao tocá-la, ficou surpreso com sua temperatura morna, em contraste com a água fria do rio. Intrigado, ele decidiu levá-la para casa, onde poderia estudá-la com mais calma. De volta à sua pequena cabana, Carlos colocou a pedra em sua mesa e começou a examiná-la. Sob a luz, detalhes fascinantes surgiram, pequenos pontos brilhantes que pareciam incrustados na pedra. Contudo, sem o equipamento adequado para análises, ele deixou a investigação de lado, guardando o objeto em uma caixa no porão. Tentando obter mais informações, Carlos postou uma foto da pedra em um fórum de geologia online. Por dias, ele monitorou o post, mas nenhuma resposta significativa surgiu. Com o tempo, sua curiosidade diminuiu e a pedra foi esquecida. 2 anos depois, a vida de Carlos havia mudado. Ele se casara com Ana, uma botânica apaixonada pela natureza, e o casal agora tinha uma filha, Clara. Sua carreira também tomara novos rumos, e ele se dedicava à conservação ambiental, unindo seu amor pela ciência com o desejo de proteger o meio ambiente. Tudo parecia estar indo bem até que, em 2008, Carlos recebeu uma mensagem inesperada no fórum onde postara a foto da pedra. O remetente, identificado como GeoMiss, afirmava que o objeto poderia ser um fragmento de um artefato antigo ou até mesmo de origem extraterrestre. Inicialmente cético, Carlos ignorou a mensagem, mas sua curiosidade foi despertada novamente quando GeoMiss enviou uma segunda mensagem, mais detalhada. O usuário, que se revelou como a doutora Vera Nogueira, uma arqueóloga renomada, queria analisar a pedra pessoalmente, acreditando que ela pudesse ser uma descoberta significativa. Após ponderar, Carlos decidiu se encontrar com a pesquisadora, ansioso para finalmente desvendar o mistério. Ao descer ao porão para procurar a pedra, Carlos se surpreendeu com a onda de nostalgia que o invadiu. Segurar aquele objeto novamente trouxe à tona todas as sensações e dúvidas que ele sentira anos atrás. Quando entregou a pedra à doutora Nogueira em um café próximo ao instituto, ela ficou visivelmente fascinada. A arqueóloga explicou que a pedra tinha características que remetiam a descrições de artefatos históricos ligados a civilizações perdidas, ou possivelmente a fragmentos de meteoritos com origens desconhecidas. A explicação deixou Carlos dividido. Embora estivesse aliviado por finalmente obter respostas, a ideia de que a pedra pudesse ter uma origem tão extraordinária o deixava inquieto. A doutora Nogueira pediu permissão para levar o objeto ao instituto para estudos mais aprofundados, prometendo mantê-lo informado sobre cada descoberta. Relutante, mas curioso, Carlos concordou. Poucos dias depois, Carlos recebeu uma proposta inesperada. O instituto oferecia R$1 milhão pela pedra, considerando seu potencial valor científico e histórico.
A quantia era suficiente para transformar a vida de sua família, mas Carlos hesitou. A pedra tinha um significado especial para ele, algo que dinheiro nenhum parecia capaz de substituir. Depois de uma longa reflexão, Carlos recusou a oferta inicial. Surpreso com sua decisão, o Instituto apresentou uma alternativa. Eles pagariam a mesma quantia, mas Carlos manteria os direitos de nomeação e poderia acompanhar todas as pesquisas pelos próximos 5 anos. Além disso, o objeto seria oficialmente batizado como Pedra Souza, em homenagem a ele. Sentindo que essa proposta equilibrava suas emoções com a chance de garantir um futuro melhor para sua família, Carlos aceitou o acordo. A partir daquele momento, a Pedra Souza tornou-se um fenômeno no mundo científico. Pesquisadores renomados e instituições de prestígio passaram a estudar o objeto intensivamente, enquanto teóricos e curiosos discutiam suas possíveis origens. A história de Carlos ganhou as manchetes e ele se viu no centro de uma atenção que nunca imaginara. Embora a fama fosse avassaladora, ela também trouxe oportunidades. Carlos usou parte do dinheiro para investir na educação de Clara e em projetos ambientais, além de realizar sonhos antigos, como viagens com Ana para lugares que sempre quiseram conhecer. Entretanto, mesmo com toda a atenção e especulação, a Pedra Souza continuava um mistério. Estudos iniciais revelaram composições químicas nunca antes registradas, desafiando o conhecimento geológico. Instituições de renome organizavam conferências e documentários reforçando a ideia de que a pedra poderia ser um elo perdido para entender os mistérios da Terra, ou até de fora dela. Carlos visitava frequentemente o Instituto para acompanhar as pesquisas. Cada descoberta aumentava sua sensação de que aquele objeto era mais do que uma pedra peculiar. Enquanto isso, o rio onde ele a encontrara tornou-se um ponto turístico, atraindo curiosos de todo o país em busca de aventuras e talvez de descobertas semelhantes. Mesmo com os holofotes, Carlos nunca perdeu o vínculo emocional com a pedra. Ele refletia frequentemente sobre como uma simples caminhada transformara sua vida de forma tão inesperada. Para ele, a Pedra Souza era mais do que um artefato extraordinário. Era um símbolo das conexões profundas que podemos ter com o mundo ao nosso redor e das mudanças que uma única escolha pode trazer. Com o passar dos anos, a Pedra Souza continuou sendo uma das maiores curiosidades científicas do século. Em 2013, 5 anos após o início do contrato com o Instituto, Carlos Souza recebeu um convite especial para participar de uma cerimônia. O evento marcava o encerramento do período inicial de pesquisa sobre a pedra, e os cientistas responsáveis apresentariam ao público os resultados mais significativos até aquele momento. Carlos, acompanhado de sua esposa, Ana, e de sua filha, Clara, agora com 15 anos, foi recebido como convidado de honra no auditório lotado. Quando os cientistas subiram ao palco, o clima no ambiente era de expectativa. A doutora Vera Nogueira, que liderava a equipe de pesquisa, tomou a palavra e começou a revelar os avanços feitos. Segundo ela, a Pedra Souza possuía uma composição mineral completamente desconhecida, com elementos que desafiavam os limites da geologia tradicional. Alguns fragmentos microscópicos, quando analisados, apresentaram padrões que sugeriam não apenas uma formação artificial, mas também uma tecnologia avançada, muito além do que se conhecia. É possível, começou a doutora Nogueira com a voz carregada de entusiasmo, que a Pedra Souza seja parte de algo muito maior, talvez um artefato completo, criado por uma civilização que ainda desconhecemos ou por forças que sequer compreendemos plenamente. As imagens projetadas no telão mostravam detalhes ampliados da pedra, revelando padrões intricados, quase geométricos, que pareciam deliberados. Seja qual for sua origem, ela tem o potencial de reescrever nossa compreensão sobre a história da Terra e talvez até do universo. A apresentação deixou a plateia em silêncio por alguns segundos, seguida por uma onda de aplausos. Carlos, sentado na primeira fila, sentiu um arrepio ao ouvir as palavras da doutora Nogueira. Ele percebeu que sua decisão de manter a pedra acessível para a ciência havia sido mais significativa do que imaginara.
Embora ainda não houvesse respostas definitivas, o impacto daquele objeto no mundo científico e no imaginário popular já era inegável. Ao final da apresentação, Carlos foi chamado ao palco para receber um prêmio em reconhecimento por sua contribuição ao conhecimento humano. Enquanto segurava o troféu e olhava para a multidão, ele fez um breve discurso. Quando encontrei essa pedra, jamais imaginei que algo aparentemente tão simples pudesse carregar tanta complexidade e mistério. Espero que sua descoberta inspire outros a continuarem explorando o desconhecido, porque os maiores tesouros podem estar onde menos esperamos. Os aplausos encheram o auditório e Carlos encontrou os olhares orgulhosos de Ana e Clara, que sorriram de volta para ele. Nos meses seguintes, os resultados apresentados na cerimônia alimentaram um novo ciclo de interesse pela Pedra Sousa. Museus e instituições educativas passaram a usar sua história como inspiração para jovens cientistas e exploradores. A pedra, agora protegida por um sistema de segurança avançado no Instituto, tornou-se uma das atrações mais visitadas, atraindo curiosos de todo o mundo. Carlos continuava a visitar regularmente o Instituto para acompanhar as pesquisas. Cada descoberta era compartilhada com ele, que sentia uma satisfação única ao ver como seu achado contribuía para expandir o conhecimento humano. No entanto, algo em seu íntimo o fazia acreditar que ainda havia muito a ser revelado sobre o objeto. Durante as visitas, ele frequentemente ficava sozinho diante da vitrine onde a Pedra Sousa era exibida, perdido em pensamentos sobre o impacto que ela havia causado em sua vida. Enquanto isso, Clara, que crescera ouvindo a história de como o pai encontrara a pedra, começou a desenvolver seu próprio interesse por ciência e exploração. Inspirada pelo exemplo de Carlos, ela decidiu estudar geologia, com a esperança de um dia fazer descobertas tão significativas quanto a que moldou a vida de sua família. No entanto, nem tudo foi fácil para Carlos. Apesar das conquistas e do reconhecimento, ele enfrentava dúvidas internas. Havia noites em que ele acordava sobressaltado, sentindo que a pedra ainda guardava segredos que ele não havia conseguido desvendar. A conexão profunda que ele sentia com o objeto nunca desaparecera, mesmo após tantos anos. Era como se a pedra tivesse sido destinada a ele, um elo que ninguém mais parecia compreender. Em uma dessas noites, Carlos recebeu um e-mail inesperado da doutora Vera Nogueira. A mensagem era breve, mas suficiente para deixá-lo intrigado. Ela dizia ter encontrado algo novo nos padrões microscópicos da pedra, algo que poderia ser uma mensagem. A ideia parecia absurda, mas Carlos sabia que a pedra já havia desafiado qualquer noção de lógica antes. Ele respondeu rapidamente, marcando uma reunião para discutir o assunto. No dia seguinte, Carlos e a doutora Nogueira se encontraram no instituto. Ela explicou que as análises recentes haviam revelado uma sequência repetitiva de padrões geométricos nos fragmentos da pedra, algo que parecia conter uma espécie de lógica. Se isso for realmente o que pensamos, pode ser um código ou até mesmo uma forma de comunicação, disse ela, segurando o objeto com extremo cuidado. Carlos sentiu o peso das palavras dela e percebeu que aquela jornada estava longe de terminar. Embora os avanços fossem promissores, a equipe de pesquisa admitiu que precisaria de anos para decifrar completamente o significado dos padrões. Para Carlos, essa nova descoberta apenas reforçava sua convicção de que a Pedra Sousa era mais do que um artefato. Ela era um enigma que conectava sua história pessoal a algo muito maior, algo que talvez nunca fosse totalmente compreendido. Enquanto a ciência avançava lentamente para desvendar os mistérios da pedra, Carlos encontrava conforto em sua família e em sua paixão pela preservação ambiental. Ele sabia que, independentemente do que o futuro revelasse, a Pedra Sousa já havia cumprido seu papel mais importante, transformar sua vida e inspirar outros a buscarem o desconhecido. Nos anos seguintes, a Pedra Sousa continuou sendo um marco científico e cultural. A cada novo avanço nas pesquisas, mais interesse e debates eram gerados ao redor do mundo.
Os padrões encontrados na pedra, que antes pareciam apenas um detalhe curioso, agora eram o foco principal dos estudos. Institutos renomados criaram equipes multidisciplinares para tentar decifrar o que muitos acreditavam ser uma linguagem ou um código ancestral. Carlos Souza, sempre acompanhado por sua família, manteve sua conexão com a pedra, participando de eventos e palestras onde compartilhava sua experiência. Clara, agora uma estudante de geologia, começou a se envolver mais ativamente nas discussões científicas sobre o objeto. Ela frequentemente acompanhava o pai nas visitas ao instituto, mergulhando no ambiente de descobertas que tanto a fascinava. Pouco a pouco, a relação entre Carlos e Clara também se fortalecia, unida pelo desejo de explorar o desconhecido. Em 2018, 10 anos após o ressurgimento do interesse pela pedra, uma nova descoberta mudou novamente o rumo das pesquisas. A doutora Vera Nogueira convocou uma reunião urgente com Carlos e outros especialistas do Instituto. Com os olhos brilhando de entusiasmo, ela apresentou os resultados de uma análise avançada que utilizava inteligência artificial para mapear os padrões da pedra. A equipe havia identificado uma sequência que correspondia a uma estrutura matemática complexa, algo que sugeria uma lógica muito específica. Não estamos falando apenas de algo natural, explicou Vera. Essa sequência foi claramente projetada. Estamos lidando com algo que envolve inteligência. Carlos ouviu atentamente enquanto a doutora Nogueira explicava as implicações dessa descoberta. Segundo ela, os padrões da Pedra Souza poderiam ser um tipo de registro ou até mesmo uma tentativa de comunicação. Se essa hipótese estiver correta, a pedra não é apenas um artefato isolado. Ela pode ser uma peça de algo maior, talvez um dispositivo ou uma mensagem fragmentada. A revelação provocou um misto de fascínio e inquietação em Carlos. Ele sempre sentira que a pedra tinha um propósito maior, mas ouvir isso de especialistas reforçava a sensação de que sua descoberta ainda estava apenas no começo. Durante a reunião, ele propôs que os esforços para decifrar os padrões fossem ampliados, envolvendo equipes de diferentes áreas, como linguística, física e até antropologia. Sua sugestão foi bem recebida, e o Instituto iniciou uma colaboração internacional para investigar o objeto. Enquanto isso, a Pedra Souza continuava atraindo atenção global. Documentários e artigos científicos reforçavam seu status como um dos maiores mistérios modernos, e teóricos da conspiração se multiplicavam, sugerindo teorias que variavam de contato alienígena a tecnologias perdidas de civilizações antigas. Para Carlos, essas especulações eram intrigantes, mas ele preferia focar nas evidências científicas e no impacto positivo que a pedra já havia gerado. No entanto, em meio a todo esse frenesi, Carlos enfrentava momentos de reflexão solitária. Ele ainda se lembrava vividamente do dia em que encontrou a pedra, da conexão inexplicável que sentiu ao tocá-la pela primeira vez. Em uma dessas reflexões, ele confidenciou a Ana que, por mais que as pesquisas avançassem, ele sentia que havia algo pessoal na descoberta. É como se a pedra estivesse esperando por mim naquele dia, disse ele, olhando para o horizonte. Ana, sempre compreensiva, apenas sorriu e o encorajou a seguir sua intuição, como sempre fizera. Em 2025, outra grande reviravolta trouxe um novo capítulo para a história da Pedra Souza. Durante um experimento conduzido por uma equipe de cientistas internacionais, algo inesperado aconteceu. Uma das sequências decodificadas nos padrões da pedra foi replicada em um simulador eletrônico e os resultados surpreenderam a todos. O simulador gerou uma emissão de ondas eletromagnéticas com uma assinatura em comum, algo que parecia ser uma frequência específica. A descoberta causou um alvoroço no meio científico, com muitos acreditando que poderia ser uma forma de resposta codificada. Carlos foi imediatamente chamado ao Instituto para acompanhar os desdobramentos. Ao chegar, ele foi informado de que a frequência gerada pelas ondas parecia ter correspondências em locais específicos do planeta, como se a pedra estivesse indicando outros pontos de interesse. Embora a ideia fosse controversa, a equipe decidiu explorar essas possibilidades.
missões foram organizadas para os locais identificados e Carlos foi convidado a participar de uma delas. Um dos locais correspondia a uma região remota no deserto da Patagônia. Carlos, acompanhado por Clara e por uma equipe de cientistas, embarcou na expedição, sentindo que estava prestes a desvendar mais uma peça desse quebra-cabeça enigmático. Ao chegar ao local, eles encontraram formações rochosas que pareciam não pertencer à geologia natural da região. Além disso, uma análise inicial detectou resíduos minerais semelhantes com os da Pedra Sousa, reforçando a ideia de que havia uma conexão entre os dois. Durante dias, a equipe explorou o local, documentando cada detalhe. Carlos sentia uma mistura de excitação e nostalgia, relembrando o momento em que encontrou a pedra pela primeira vez. Clara, por sua vez, demonstrava um entusiasmo contagiante, tirando fotos e fazendo anotações detalhadas. Para ela, aquela expedição era a concretização de tudo o que seu pai sempre a inspirara a buscar: o desejo de explorar o desconhecido e de seguir sua curiosidade. Embora a expedição não tivesse trazido respostas definitivas, ela abriu novas portas para a compreensão da Pedra Sousa e de seu possível papel em algo muito maior. Carlos voltou para casa com uma sensação de dever cumprido, mas também com a certeza de que o mistério ainda estava longe de ser totalmente desvendado. Nos anos seguintes, a Pedra Sousa continuou a inspirar pessoas ao redor do mundo. Carlos, já em idade avançada, dedicava seu tempo a palestras e projetos ambientais, enquanto Clara se destacava como uma cientista brilhante, seguindo os passos do pai. Juntos, eles mantinham viva a história de um simples dia de caminhada que havia transformado suas vidas. O legado da Pedra Sousa permaneceu como um símbolo de curiosidade, exploração e conexão com o desconhecido. Para Carlos, ela representava mais do que um mistério científico. Era um lembrete constante de que os maiores tesouros da vida estão escondidos nas experiências mais inesperadas. O que você achou da relação de Carlos com a Pedra Sousa? Você teria tomado a mesma decisão que ele ao recusar a primeira oferta do Instituto? E como você acha que o mistério da pedra deve ser resolvido no futuro? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.